a palavra. Hoje é culto de ceia. Então, culto de ceia, eu não costumo me delongar muito na palavra. E a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite é que Ele faz diferença entre o crente que é discípulo e o crente que é multidão. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 55, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 55 em diante. Jesus, em muitos momentos, Ele falou com aqueles que o ouviam, usando exemplificações. Em muitos momentos, Jesus falou em parábolas. Jesus usou a semente. Jesus usou vários exemplos para trazer uma mensagem sobre uma realidade que Ele queria ensinar aos seus discípulos e às pessoas que estavam ali caminhando com Ele. E aqui é um texto bastante profundo, bastante sério, porque Jesus ele já havia multiplicado pães e peixes para a multidão, e a multidão estava caminhando atrás dele depois da multiplicação dos pães e dos peixes. E aí chega aqui no capítulo 6, onde ele vai ter uma conversa mais séria com o povo. E aí no versículo 55, Jesus ele começa a falar sobre comida, bebida, mas ele fala algumas coisas que chocam o povo. Ele diz assim: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Obrigado, Gabriel, sua recompensa no céu está garantida. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar, e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Amém, igreja? Então aqui, irmão, Jesus ele começa a falar com os discípulos depois dele multiplicar pães, dele multiplicar peixes. Quantos aqui conhecem a multiplicação já ouviram falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes? Levanta a mão. Ok, é um evento bastante conhecido. E aí depois desse momento, então, Jesus começa a falar com eles agora sobre algo mais profundo. Ele começa a levar a conversa para vamos dizer assim, para o âmbito da espiritualidade, para um contexto muito mais espiritual, usando o exemplo da carne, da comida, do sangue, do pão. E ele vai dizendo que o pão, a carne, o sangue, tudo é ele, porque ele começa a falar dentro de uma sinagoga. Então a sinagoga geralmente está repleta de judeus, e ali ele começa a falar sobre Moisés, que recebeu o maná do céu,
e aqui o povo se alimentou daquele maná no deserto, 40 anos o povo comeu daquele maná, e o povo foi sustentado pelo maná que veio de Deus. Só que ele disse: o maná, ele foi circunstancial, ele foi passageiro, porém eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim, da minha carne, será saciado completamente. Aquele que beber do meu sangue terá vida. E o que diz a palavra de Deus, irmãos, é que muitos, ouvindo esse discurso, disseram: não, esse discurso é muito duro, nós não vamos mais seguir a Jesus. E aí a maioria, a grande multidão, o abandonou, e aí ficaram os 12. Você vê como é que são as coisas? Ficaram os 12, e Jesus perguntou para eles: e vocês? Vocês não querem me abandonar também? E aí Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós sabemos e conhecemos e reconhecemos que tu és o Filho, o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, do Deus vivente. Ali, naquele momento, nós compreendemos que existem dois tipos de crente: o crente que é multidão e o crente que é discípulo. E, irmãos, eu vejo assim, eu vou ser bem prático nessa mensagem, para que você possa entender claramente o que eu quero dizer, porque senão a gente divaga, e o discurso fica prolixo, e você acaba não entendendo nada. Eu quero ser bem prático, para você entender o que eu quero dizer. Crente multidão, crente discípulo. Qual é a diferença? Qual é a diferença desse crente que é multidão? Qual é a diferença desse crente que é discípulo? O crente que é discípulo, ele não se conforma em apenas receber benefícios da parte de Deus, ele quer se alimentar de Jesus. Se você quiser anotar aí, anota. O crente discípulo, ele não se satisfaz apenas em receber bênçãos, apenas em receber benefícios que o Senhor dá, que o Senhor entrega, para de alguma maneira beneficiar ou melhorar a sua vida nesse mundo. Ele não se conforma em ser apenas alguém que está recebendo algo material da parte do Senhor. Ele, como discípulo, ele quer se alimentar do Senhor, ele quer colocar Jesus para dentro da sua vida, ele quer se alimentar de Cristo, ele quer fazer de Cristo a fonte de poder e de sabedoria que vai nutrir, que vai fortalecer a sua vida, de dentro para fora, de dentro para fora. Por que Jesus ele usa, irmãos, o exemplo da comida para falar dele, o exemplo do sangue como bebida para falar dele? E muitos ali não entenderam, porque, irmãos, quem se alimenta de Jesus, ele diz: aquele que de mim se alimenta também viverá por mim. Ele está dizendo o seguinte: que quem se alimenta dele, se alimenta da graça de Deus, da graça do Pai, que foi manifestada, fundamentada e baseada num sacrifício de corpo e de sangue, porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício de corpo e de sangue. Jesus precisou ser crucificado numa cruz, ele precisou que o corpo dele fosse exposto, ele precisou que o corpo dele fosse furado, que o corpo dele fosse de alguma maneira, de várias maneiras, dilacerado, irmãos, e pregado no madeiro. Ele precisou que o sangue fosse vertido. E quando eu e você que está aqui nessa noite, nós aceitamos esse sacrifício na nossa vida como sendo suficiente para salvar a nossa alma do inferno, nós estamos nos alimentando do corpo e do sangue de Jesus. Porque, irmãos, não existe como você ter acesso à graça de Deus se você não passar pelo corpo e pelo sangue. Porque o sangue precisou ser derramado, o corpo precisou ser pregado. E aí o Senhor Jesus, antecipadamente, ele já estava falando sobre isso aos seus discípulos: vocês vão ter que se alimentar de mim. E se alimentar de mim é uma coisa cotidiana, porque você não se alimenta uma vez na vida somente, você se alimenta diariamente. Ou seja, ele estava dizendo: alimentar-se de mim é primeiro entender que o meu corpo e o meu sangue foram entregues para o perdão do pecado de vocês, mas vocês precisam ter comunhão comigo, vocês precisam se alimentar da minha vida. Por isso é necessário que vocês me coloquem para dentro da vida de vocês. Como é que você faz com o alimento? O alimento, você não ingere o alimento, ele não entra para dentro da sua vida, e dentro da sua vida ele não te nutre, ele não te fortalece? Pois é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ele quer nutrir você,
Ele quer nutrir você dos valores de Deus, Ele quer nutrir você do caráter de Deus, Ele quer nutrir você da vida de Deus. Quem se alimenta de Jesus fica vitaminado. Fala para o seu irmão aí, quem se alimenta de Jesus fica vitaminado. Você fica vitaminado da vitamina A, do amor incondicional e sacrificial. Porque quando eu estou em Cristo, o amor incondicional e sacrificial de Deus começa a fazer parte da minha vida. E assim como eu fui alcançado por esse amor, que olhou para as minhas dores, que olhou para as minhas mazelas, que olhou para a minha tragédia humana e me socorreu, esse amor começa a fluir em mim. Por quê? Porque eu estou me alimentando daquele que é a fonte desse amor, Jesus de Nazaré. Quem se alimenta de Jesus se alimenta da vitamina A, do amor sacrificial e incondicional de Deus, o dom supremo, o dom acima de todos os dons. Porque quando o apóstolo Paulo fala dos dons, em 1 Coríntios 12, ele descreve todos os 9 dons, mas no finalzinho do capítulo 12 ele diz: vos mostrarei ainda um caminho mais excelente. Aí ele entra no capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e não tivesse amor, ainda que tivesse fé de maneira tal que transportasse os montes de lugar e não tivesse amor, seria como o sino que tine. Ainda que entregasse o meu corpo e todos os meus bens, entregasse meu corpo para ser queimado e todos os meus bens para o sustento dos pobres e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, ele começa a dizer o seguinte, que as atitudes que nós julgamos como atitudes extremas de expressão de espiritualidade, de bondade, entregar o corpo para ser queimado, entregar todos os bens para o sustento dos pobres, ter uma fé que transporte montes de lugar, falar a língua dos anjos, ou falar línguas estranhas, ainda que eu tivesse tudo isso na minha vida, mas não tivesse amor, nada me aproveitaria, seria vazio. Por quê? Porque o que dá sentido a tudo isso na nossa vida é o amor de Deus em nós. Porque quando o amor me motiva, eu não fico orgulhoso. Quando o amor me motiva, eu não uso o que Deus me dá para me envaidecer, para me engrandecer. Eu sou espiritual, eu tenho dons, me respeitem, porque eu estou acima de vocês. Não. Quando eu tenho amor, eu sei que tudo que Deus me deu é para servir até o mais humilde dos servos de Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus, ele tinha todo o direito de exigir adoração. Jesus tinha todo o direito de exigir ser servido. Só que ele pegou e lavou os pés dos discípulos com uma bacia. E todo mundo ficou chocado. E Pedro falou: o senhor não vai me lavar? Ele falou: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Pedro falou: então me dá um banho. Ele falou: não, é só os pés. Quem já tomou banho não precisa tomar banho de novo, só precisa lavar os pés. Eu quero dizer para você, querido, o Senhor dos Senhores, Ele lava os teus pés com a sua palavra, para que você aprenda a ser humilde. Por que Jesus fez isso, irmãos? Para quebrar o orgulho no coração dos seus discípulos. Porque tinha discípulo orgulhoso ali naquela turma, e como tem discípulo orgulhoso dentro dessa igreja. Mas eu quero dizer para você, querido, Jesus Cristo de Nazaré é poderoso para quebrar o teu orgulho, para moer o teu orgulho, para fazer você uma pessoa mais humilde, porque Ele te ama. Jesus, Ele chocou as pessoas, fazendo coisas que elas não esperavam que Ele fizesse. Quem se alimenta de Jesus, fica vitaminado com a vitamina D, da devoção, da dedicação a Deus. Porque, irmãos, Jesus foi dedicado, devotado ao Pai. Ele não fazia nada sem consultar o Pai. E quando o interpelavam e falavam: olha, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, ele falou: eu faço como meu Pai me mandou fazer. Em outras palavras, eu não faço nada fora da vontade do Pai, porque eu sou dedicado a Ele, eu sou devotado ao Pai. Eu quero dizer para você, se você se alimenta de Jesus, você tem amor a Deus, você respeita a vontade de Deus, você honra a vontade de Deus. É difícil de fazer a vontade de Deus, mas você faz. É complicado fazer a vontade de Deus, mas você faz. Por quê? Porque você está se alimentando
de Jesus. Agora, se você não se alimentar de Jesus, irmão, você começar a se alimentar do mundo, das ideologias do mundo, aí é diferente. Fica difícil servir a Deus, fica difícil fazer a vontade de Deus, fica difícil temer a Deus. O que você tem colocado dentro da sua vida? Pergunta para o seu irmão aí, o que você tem colocado dentro da sua vida? Os nutricionistas, eles dizem que nós somos aquilo que nós, o quê? Comemos. Já parou a pensar nessa afirmação? Que você é o que você come? Você é fruto daquilo que te alimenta? Então, para você ser uma pessoa que serve a Deus, que ama a Deus e que faz diferença em Deus, você tem que se alimentar de Jesus, para viver por Jesus. Nós vamos tomar ceia daqui a pouco. Tudo isso que eu estou pregando está relacionado com o ato que nós vamos ter daqui a pouco. Você vai ter que pegar um cálice que representa o sangue de Jesus e tomar. Você vai ter que pegar um pão que representa o corpo de Jesus e comer, porque tudo isso simboliza o que na vida espiritual já aconteceu. Aqui nós simbolizamos o que tem que acontecer na nossa vida todos os dias. Amém, igreja? Todos os dias eu tenho que me alimentar de Jesus. Todos os dias eu tenho que me encher de Jesus. Como pastor que eu faço isso? Me enchendo da palavra. Porque a palavra de Deus é Jesus. O verbo se fez o que, irmãos? Carne. Não é carne que ele falou, quem se alimentar da minha? Carne. O verbo se fez carne, porém continua sendo o verbo. Amém? Você pegou aí? Pegou, né? Então o verbo é a palavra, e a palavra de Deus encarnou-se em Cristo Jesus, mas continua sendo a palavra. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Porque a palavra de Deus é Ele. Quando você coloca a palavra para dentro de você, você começa a sentir muito mais a presença de Deus na sua vida. Para um tempo na sua vida, uma semana, desliga tudo, televisão, e vai ler a Bíblia, ou vai ouvir a Bíblia. Você pode ouvir, irmãos, porque tem pessoas que falam assim, pastor Lucas já falou isso aqui uma vez, eu achei muito interessante. Ah, pastor, não tenho tempo de ler a Bíblia. Mas você pode ligar no seu celular a Bíblia em áudio, e você vai ouvindo, coloca no carro, vai ouvindo a Bíblia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva, ela vai entrando em você, ela vai colocando vida em você. Mas se você não ouve, né, a fé vem. E ouvir o que, irmãos? O fantástico. Ouvir o que? A Tata Werneck, seu programa de comédia, de entrevista. O que nós estamos ouvindo? O que nós estamos colocando para dentro de nós? Jesus, ele não quer ficar fora, ele quer ficar dentro. Por isso o exemplo do alimento, ele não quer estar fora da sua vida, ele quer estar dentro da sua vida. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer ser fonte de vida, de poder, de sabedoria de Deus dentro de você. Como o alimento é. Quem se alimenta de Jesus, se alimenta da vitamina C, da cumplicidade com Deus na sua obra. Jesus foi cúmplice do Pai na salvação do mundo? Sim ou não, irmãos? O que é ser cúmplice de alguém? É você participar daquilo que a pessoa está fazendo. Deus queria salvar o mundo, Jesus participou dessa salvação, ativamente. E o Senhor está procurando mais cúmplices para estarem com Ele, salvando vidas, evangelizando vidas, curando vidas, restaurando vidas, porque Jesus tem poder para fazer isso, através da sua vida e da minha. Amém? Então nós precisamos nos alimentar de Jesus. O crente discípulo, ele quer se alimentar de Jesus. Ele não quer ser alguém que está ali na igreja, ou que está em comunhão com Deus, só pensando nas bênçãos, só pensando em receber a multiplicação do pão e do peixe. Não, ele quer ser alguém
que tem Jesus dentro dele. Ele quer ser alguém que tem uma vida baseada e fundamentada na vida de Deus, baseada e fundamentada na vida de Cristo. Eu pergunto para você, querido, quem é você? Você é o crente que só está na igreja pensando na solução que Deus tem que dar nos seus problemas? Você é aquele crente que está na igreja só pensando nos benefícios da fé? Ou você é alguém que está aqui pensando que precisa viver uma vida diferente para glorificar e engrandecer o nome do Senhor? Se você pensa assim, você é crente discípulo. Se você pensa só em receber bênção, você é um crente multidão. Crente multidão, ele anda com Jesus, mas com entendimento errado. Ele pensa que servir a Deus é um favor que ele está fazendo para Deus. Quando Jesus estava ali fazendo aquele discurso, eles não entenderam, eles não aceitaram. Imediatamente eles deram um tchau para Jesus. Estamos indo embora. Jesus, eu estava fazendo um favor de estar seguindo o Senhor, mas agora eu vou embora, tá bom? O crente multidão é assim. Ele acha que servir a Deus é fazer um favor para Deus. E tem muito crente que acha que está fazendo um favor para Deus quando vem num culto, está fazendo um favor para Deus quando participa de uma campanha de oração, está fazendo um favor para Deus quando lê a Bíblia, quando ora. Eu quero dizer para você, querido, Deus não precisa dos teus favores. Ele é o Deus que te favorece. Deus não quer ser servido por você como se você estivesse fazendo um favor para Ele. O discípulo é diferente. O discípulo, para ele, servir a Deus não é um favor, é um privilégio. Participar de um culto não é um favor, é um privilégio. Estar na casa de Deus, ouvir a voz de Deus, ler a Bíblia, cantar louvores ao Senhor, orar, é um privilégio. É o privilégio de alguém que é salvo, é um privilégio de alguém que tem um nome escrito no livro da vida. Você já parou para pensar nisso, irmão? Seu nome não está escrito em qualquer lugar, está escrito no livro da vida do Cordeiro. É um privilégio poder servir a Deus, seja no ministério de louvor, no ministério do ensino, do evangelismo. É um privilégio ser crente. Eu não estou na igreja porque o pastor está me ligando dia e noite, me cobrando a minha presença. Eu estou na igreja porque é um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio estar na presença de Deus, é um privilégio. Então, querido, quem é você? Você é aquele que está servindo a Deus como se você estivesse fazendo um favor para Deus? Ou você é aquele que está servindo a Deus porque entende que servir a Deus é um privilégio, é uma alegria de quem é salvo? A não ser que você não seja salvo. Se você é salvo, a salvação gera no teu coração alegria em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus. Então, avalia no teu coração essas coisas. O crente multidão, ele serve a Deus pelas coisas que Deus faz, enquanto que o crente discípulo serve a Deus pela pessoa que Deus é. Nós não cantamos agora há pouco aqui? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Eu estou servindo a Deus não porque Ele tem que fazer ou vai fazer. Eu estou servindo a Deus porque Ele é Deus. Ele é Deus. O governo está nas mãos dEle, tudo está nas mãos dEle. Eu lembro de Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando o rei Nabucodonosor levantou a estátua e disse: quem não adorar a estátua vai morrer na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram o seguinte: esse joelhinho aqui, vou falar para o senhor bem claro, para não precisar desenhar, tá? Esse joelhinho aqui, ele não se dobra diante de estátua de ninguém, ele só se dobra diante de Jeová. E se o Senhor quiser nos lançar na fornalha, pode nos lançar. O nosso Deus, a quem nós servimos, Ele irá nos livrar. Só que olha só o que ele diz depois, o que eles disseram depois: mas se Ele não nos livrar, nós também não nos ajoelharemos diante da sua estátua. Em outras palavras,
nós servimos a Deus independente do que Ele vai fazer. Se Ele livrar, a gente serve, e se Ele não livrar, a gente serve do mesmo jeito. Discípulo é assim, porque existem momentos na nossa vida em que Deus não vai fazer o que nós queremos, e a gente tem que entender que mesmo Ele não fazendo o que nós queremos, a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é servir a Ele, porque Deus não é obrigado a fazer o que a gente quer, Ele faz porque Ele ama, Ele faz porque Ele tem propósitos. Agora nós precisamos entender que Ele é Deus e que nós somos servos. Crente discípulo ou crente multidão? Pergunta para o seu irmão: você é discípulo ou multidão? O crente multidão, ele quer ver e entender para depois crer. Sabe aquela história assim: eu preciso ver, entender, depois eu vou crer. Ele vai nessa lógica, meio Tomé. O crente discípulo não, ele crê para depois entender lá na frente. Eu não estou entendendo nada. Sabe aquela história? Muitas vezes Deus coloca você dentro de situações que você não entende. Quem já passou por uma situação assim, que Deus colocou você num momento da sua vida em que você não está entendendo nada, que você não estava entendendo as situações? Quem já passou por essa experiência? Jesus, bastante gente. Vamos pensar em Abraão. Deus promete a Abraão um filho, demora 100 anos. Depois que ele tem um filho, Deus chega para ele e fala: ó, agora vai lá e sacrifica. Deus explicou para Abraão alguma coisa, irmãos? Explicou nada, só falou: vai e faz. Naquele momento Abraão tinha todo o direito de questionar, ele tinha todo o direito de dizer: Senhor, mas espera aí, eu te esperei 100 anos, e agora que eu tenho o filho, o Senhor manda eu sacrificar? Não estou entendendo. Só que ele não questionou, ele não perguntou, ele simplesmente acreditou em Deus, ele creu, ele confiou no Senhor, mesmo não entendendo o que Deus estava fazendo. Muitas vezes a nossa vida é assim. Deus vai te colocar diante de situações que você não vai entender, mas é aí que você tem que confiar nele. Você tem que dizer para você mesmo assim: Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo, mas eu sei que o Senhor é sábio, sabe o que está fazendo, e eu vou descansar nisso. Amém, irmãos? Foi isso que Abraão fez. Não sei o que vai acontecer, vou fazer. Ele foi em obediência, talvez no coração dele muitos pensamentos, muitas coisas passando na cabeça, mas ele foi. Quando ele chegou lá na frente para efetivar o que Deus mandou, ele descobre que já havia uma provisão preparada por Deus para ele. Ele só precisava chegar lá, em obediência e em fé. O que eu quero dizer para você com esse exemplo nessa noite? Deus tem provisões preparadas para a tua vida. Eu acredito nisso, irmão. Eu acredito que Deus tem provisão na tua vida, que Deus tem coisas lindas preparadas para você, mas você tem que aprender a passar pela prova de não entender e crer para entender depois. Porque foi isso que aconteceu aqui. Os discípulos não entenderam também o que Jesus quis dizer: comer a carne, beber o sangue. O que ele quer dizer com isso? Será que é algum canibalismo, né? Acredito que eles pensaram tanta coisa. Só que Pedro disse o seguinte: Senhor, é aquela história, eu não vou aqui tentar entender o que o Senhor quis dizer, eu só sei de uma coisa: o Senhor tem as palavras de vida eterna, e o Senhor é o Filho do Deus vivo, e eu não vou deixar do Senhor. Em outras palavras, eu acredito no Senhor mesmo não entendendo. Só que lá na frente, quando Jesus chegou na cruz, derramou o seu sangue, crucificou a sua carne por eles, eles foram entender. Então eu quero dizer para você, querido, Deus não vai deixar você sem entender. Só que primeiro você precisa crer. E se você é discípulo, você crê para entender depois. Amém? O crente multidão não, ele não entende, aí ele abandona, ele sai da fé,
ele dá as costas para Jesus. Por quê? Porque ele não está entendendo, e ele não consegue andar com Deus sem entender, ele não consegue andar com Deus sem que Deus explique para ele antecipadamente o que ele está fazendo, e Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer, só porque você quer. Você precisa crer. Terceiro ponto, irmãos: crente discípulo e crente multidão. O crente multidão, ele faz volume, e o crente discípulo faz a diferença. O crente multidão, ele só faz volume. Por quê? Porque ele ouve a palavra e não pratica. E o crente discípulo, ele ouve a palavra e pratica. E o Senhor, ele fala sobre isso lá em Mateus 7, dizendo assim: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E vieram os ventos e correram os rios, e veio a chuva e bateu naquela casa, e foi grande a sua queda, porque ouviu, mas não praticou. O que eu quero dizer para você, crente, que sempre está ouvindo a palavra de Deus, mas não pratica? Você pode construir uma casa linda na areia, de 3 andares, só que se você não praticar a palavra de Deus, a hora que vier o vento, a tempestade, a chuva vai bater, e aquela casa vai cair. Casa representa aquilo que nós construímos, sonhos, projetos. Quantas coisas você está construindo na sua vida, mas que estão prestes a cair porque você não pratica a palavra de Deus? Pensa nisso. Quantas coisas você quer construir dentro do seu casamento, quantas coisas você quer construir na sua vida profissional, mas você não pratica a palavra? Vai chegar um momento que tudo isso que você está construindo vai ruir, e a culpa não é de Deus, a culpa é tua, porque você só ouve, mas não pratica. Agora, aquele que ouve e pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, a tempestade, correram os rios, bateu com ímpeto naquela casa, mas ela não caiu. Então eu quero dizer para você, querido, ouça a palavra e pratica a palavra. Vai vir vento na sua vida, vai vir tempestade na sua vida, vai vir maremoto na sua vida, vai vir coisas fortes contra a sua vida, mas você não vai cair, você vai permanecer, porque a prática da palavra te sustentará. A prática da palavra fará de você um crente firme. As coisas não te tirarão da presença de Deus. Então cuidado. A multidão, ela quer ser servida. O crente discípulo, ele quer servir aquele que o salvou. Então nós que estamos aqui não podemos somente querer sermos servidos, nós temos que servir. O sentido da vida é servir. Quem estuda odontologia, não estuda odontologia só para ganhar dinheiro e ficar rico. Estuda odontologia para servir. Abrir a boca do povo, colocar dente em quem está sem dente, fazer canal, enfim, fazer o que precisa ser feito. Contador, né? Não estuda contabilidade só para ficar rico, milionário, mas para servir quem precisa. E como são importantes os contadores nesses dias, né? De tantas coisas que a gente receber dinheiro do governo, né? O governo liberou um dinheiro aí. Como é que entra lá nesse site para saber se tem dinheiro lá? É importante você ter um contador que te instrua, que te mostre os caminhos, né? É importante você ter um contador que faça sua declaração de imposto de renda, enfim, quantas coisas. Mas tudo isso é ato de servir. E quando você serve, você também é servido. Quem serve, servido será. Se você serve as pessoas, Deus servirá você. Então, é uma moeda, é uma reciprocidade. Quem com generosidade age em favor dos outros, com generosidade também será tratado da parte de Deus. Então seja generoso, sirva. Terminando essa palavra, irmãos, tenho 15 minutos para celebrar a ceia. O crente multidão, ele apenas contempla a vitória.
O crente discípulo é um gerador de vitórias na sua vida e na vida dos outros. Eu quero fazer uma pergunta para você, assim, para encerrar essa palavra. Você quer só contemplar a vitória dos outros? Ou você quer ser um crente vitorioso e gerador de vitória na vida dos outros? Quem quer só contemplar a vitória? Legal. Quem quer ser um crente vitorioso e gerador de vitórias? Aleluia. Quem lembra daquele episódio dos 4 amigos que carregaram o que estava doente numa cama? Ali está o exemplo de discípulos. Crente discípulo é aquele que não se conforma em ver o outro no chão, não se conforma em ver o seu amigo paralisado, sem fazer alguma coisa para que ele saia daquela situação. Eram crentes movidos por amor. Havia amor no coração daqueles discípulos, sim ou não, irmãos? Havia amor e havia disposição de vencer obstáculos, sim ou não, irmãos? Havia também no coração daqueles discípulos fé em Jesus, sim ou não? Porque eles estavam fazendo tudo aquilo, carregando aquele homem naquela cama, olhando para Jesus, caminhando em direção a Jesus, crendo que quando eles chegassem até Jesus, o milagre ia acontecer. Então eram crentes que faziam a diferença na vida dos outros, eram crentes que caminhavam em direção a Jesus, eram crentes que venciam os obstáculos, ao invés de serem vencidos pelos obstáculos, porque eles tiveram que chegar onde Jesus estava, não tinha por onde passar, subiram com a cama no telhado, abriram o telhado e desceram a cama. Era crente que não tinha indisposição para trabalhar pela fé. E o que aconteceu, diz a palavra de Deus, quando a cama desceu e eles chegaram até lá, Jesus olhou no coração deles e viu a fé deles e fez o milagre acontecer ali. Ou seja, eles saíram dali vitoriosos e geraram vitória na vida de alguém que estava doente. Esse é o crente discípulo. Esse é o crente que você e eu podemos ser. Amém, irmãos? Esse é o crente que eu e você podemos ser, discípulos de Jesus. O crente que é discípulo e faz a diferença. O crente que é multidão só faz volume. Porque havia uma multidão. Havia uma multidão onde aqueles 4 homens levaram aquela cama. E a multidão ajudou eles? A multidão não podia ter aberto um caminho? Sim ou não, irmãos? Vamos pensar aqui. Só que a multidão não fez nada disso. A multidão foi egoísta. A multidão foi indiferente. A multidão tratou aquela situação como se não fosse problema dela. Tem muito crente dentro da igreja assim, indiferente, egoísta, que não ajuda quando pode ajudar, que não estende a mão quando pode estender. E aí vai chegar uma hora em que Deus vai fazer diferença entre multidão e discípulo. Eu quero estar do lado de cá, do lado dos discípulos, e não do lado de cá, do lado da multidão. Então nessa noite, quero deixar essa palavra no teu coração. Seja um crente discípulo. O Senhor vai te usar e vai fazer de você uma bênção nessa terra. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento? Amado.